Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, 21 de dezembro. Depois de mais de 20 horas fechada, a estrada que liga Curitiba a Santa Catarina está parcialmente liberada. 3 cidades catarinenses decretam situação de emergência por causa das chuvas. Susto em Teresina, uma explosão destrói um restaurante e outros imóveis na cidade. Uma pessoa ficou ferida. E a dramaturgia brasileira de luto. Morre no Rio o ator Pedro Paulo Rangel. Agora no Brasil TV. A BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina, foi parcialmente liberada hoje de manhã. A rodovia tinha sido bloqueada totalmente ontem por conta das chuvas e o risco de deslizamento. Foram 21 horas de interdição total na BR-376. Hoje de manhã, a Polícia Rodoviária Federal abriu uma pista em cada sentido. Mesmo assim, os reflexos no trânsito continuam e os motoristas procuram alternativas, como a BR-277. A Adara pegou estrada antes da reabertura da 376, foi pela 277 e ficou 2 horas no congestionamento para avançar apenas 7 quilômetros. Ela decidiu parar com a família em um posto de combustíveis para descansar um pouco. E a gente fica sem saber, né, se vai ficar completamente parado, quanto tempo vai durar. A BR-376 liga o Paraná a Santa Catarina e é a principal ligação rodoviária do sul do Brasil. O problema é no quilômetro 669, onde houve um deslizamento no fim de novembro, que provocou a morte de 2 pessoas. Desde então, a rodovia tem interdições parciais e totais por conta de riscos de novos deslizamentos. A BR-277 é uma opção para quem quer ir para o litoral do Paraná ou para Santa Catarina. Só que nesta rodovia também há pontos de interdição parciais. São 3 trechos no total. O seu José Alberto saiu do interior do Paraná e quer chegar a Guaratuba, no litoral. Decidiu seguir pela 277. Eu fui obrigado a descer por aqui. Ou seja, o senhor ia enfrentar fila lá, como não dá para passar, a fila vai ter que ser para cá. Aqui. E depois da espera aqui na BR-277, os motoristas ainda precisam enfrentar horas de fila para a travessia do ferryboat, que também está com movimento acima do normal. Na balsa, os motoristas levaram mais de 2 horas em uma fila de 2 quilômetros. Pode vir! Vem! Haja paciência, infelizmente é um teste de paciência, né? Vamos falar a verdade. Em Santa Catarina, a chuva deu uma trégua depois de 3 dias. 3 cidades decretaram situação de emergência. Uma das mais atingidas é Camboriú, no litoral norte. Hoje de manhã o cenário era de muita lama e entulhos por toda parte em Camboriú. A dona Maria começou a limpeza ainda assustada com o que viveu. E assim está a minha casa. Foi uma noite de horror. Água entrando, não tinha para onde correr, não tinha como sair. A água ficou na altura do portão, quase cobrindo os muros. As famílias foram para os andares de cima. 3 dias consecutivos de chuva provocaram alagamentos em 60% da cidade. Ontem, 2 primas morreram soterradas num deslizamento. A água só começou a baixar ontem à noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 200 resgates foram realizados aqui em Camboriú com apoio da Defesa Civil. Aqui nesse bairro, um dos mais atingidos da cidade, 73 pessoas tiveram que sair das casas. Algumas já estão voltando, enquanto as máquinas realizam trabalho de limpeza das ruas. Aqui dá para ver a marca de onde a água chegou. Agora, milhares de moradores trabalham em mutirão para colocar de novo em ordem a casa e o comércio. É o caso do Valdemir, dono dessa lanchonete. Tentei vir aqui, a água já estava aqui no meio da porta aqui. Não teve o que fazer, não teve chance nenhuma. Hoje é o dia todo limpeza. O dia todo mundo está faxinando porque não tem o que fazer. Vamos ficar o dia todo aí, mas vai dar certo. Fé em Deus. Muita gente perdeu o que tinha. Meus vizinhos perderam todos os móveis, todo o carro aqui também molhou, tudo encheu d'água, né? Agora é um trabalho de adquirir de novo deles aí, né? Nós ajudar aí como vizinho e seguir de novo, né? Por isso, a solidariedade agora é fundamental. As doações são recebidas nos abrigos que foram abertos para acolher a população. Nesse momento, né, um dos itens essenciais é a higiene pessoal, limpeza, colchões e itens como
itens de banho, toalhas de banho e também lençóis. Cobertas também é muito importante nesse momento, quase as famílias saíram, foram desabrigadas e saíram apenas com a roupa do corpo, né? Vamos dar a volta por cima e seguir em frente, né? Choveu forte também na região sudeste. Em Minas Gerais, os moradores de Sabará passaram a madrugada apreensivos. É que o rio que corta a cidade não suportou o volume de chuva e transbordou. Ruas e avenidas ficaram alagadas. A Avenida Prefeito Vitor Fantini foi tomada pela água. Motoristas tiveram dificuldade para passar pelo local. A Renata retirou todas as mercadorias da loja dela. Foi obrigada a baixar as portas bem na semana que iria faturar mais. Eu ainda consegui tirar minhas coisas, adiantei minha vida ontem. E um monte de gente que não consegue. Da última vez foi uma catástrofe, Sabará. Muita gente, amigos meus, perderam coisas e não conseguiram até hoje se reerguer. E é triste, a gente está passando isso. Eu trabalho muito, como todo mundo. E é uma tristeza no final do ano que a gente vai pagar as contas e a gente não ter esse retorno. O rio Sabará, que corta a cidade, transbordou durante a madrugada. De acordo com os moradores, a água subiu rápido. Algumas famílias que têm casas ao lado do rio ficaram ilhadas e acompanharam tudo pelas janelas. Dona Maria do Carmo foi acordada de madrugada e passou parte da manhã monitorando o leito. Então a gente fica muito apreensivo, porque há anos que a gente vem sofrendo com isso, não é a primeira vez não. Todo ano em janeiro que vem a gente. Esse ano antecipou, veio antes. O Rio das Velhas também subiu e acendeu o sinal de alerta. Pela manhã estava 2,5 metros acima do nível normal. A Defesa Civil disse que pela madrugada chegou a 3,30 metros. Equipes da Prefeitura percorreram as áreas atingidas para ajudar a população. Nós temos hoje, alimentos, material de higiene, água mineral, a questão de colchão, de coberta. Houve vários alagamentos ao longo da avenida perimetral aqui. Agora são 9 horas da manhã, o rio já baixou e olha só a situação. A rua ficou tomada de lama. Moradores aqui do Praia dos Bandeirantes fazem o trabalho de limpeza, retirando toda essa lama para evitar que ela obstrua os bueiros. Muito trabalho, toda vez que chove é assim mesmo? Toda vez que acontece do rio transbordar, aí acontece isso aí. A gente tem esse trabalho aí que é muito cansativo, igual agora. Agora nós estamos precisando muito da máquina, da prefeitura, que possa ajudar a gente a fazer essa limpeza aqui. A Defesa Civil prevê ainda mais chuva para Sabará, o que deixa os moradores e comerciantes apreensivos. Graças a Deus deu tempo de tirar as coisas, mas ainda vem chuva e é isso, gente. Todo ano é isso, a gente não tem sossego para dormir. Em Campos dos Goitacazes, no norte do Rio e na região dos Lagos, hoje foi dia de avaliar os estragos das chuvas dos últimos dias. Este é o segundo dia em que a Avenida 15 de Novembro está interditada por causa do dique que rompeu na última segunda-feira no Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goitacazes. Tempo suficiente para Valéria sentir a queda expressiva nas vendas da loja. Não tem como os clientes pararem, as ruas de acesso também, então caiu muito. Hoje, o carro que caiu no rio durante o rompimento do dique foi retirado com a ajuda de máquinas. Técnicos da Prefeitura e do Estado começaram os estudos para analisar como será a obra no local. Primeiro vai ser feito o estudo topográfico da área para ver o que foi atingido. O solo também vai ser analisado e só então vai começar a obra de reconstrução do dique, que deve durar pelo menos 6 meses. Se não fizer uma obra de responsabilidade, com estaca, com bate-estaca, uma obra boa, isso aí não vai valer nada, vai cair tudo de novo. O Emanuel é dono dessa marmoraria e foi trabalhar mesmo com o local alagado. Na segunda-feira choveu em 12 horas, o que era esperado para todo o mês de dezembro. A situação a cada dia está mais difícil, porque essa frente aqui choveu, alaga tudo. E não é só Campos que a chuva deixou estragos. Rio das Ostras está em estado de emergência. Em 24 horas, choveu 158 milímetros e ainda tem ruas alagadas pela cidade. O que a gente faz? A gente limpa? Eu agora estou sem água limpa. Como é que eu vou fazer? Limpo a casa, não limpo? Em Araruama, na região dos Lagos, os pacientes do Hospital Estadual foram transferidos para o segundo andar por risco de alagamento.
Em Macaé, na rua Abílio Correia Borges, os carros foram retirados da cratera que se formou. Engenheiros estão trabalhando para iniciar a reconstrução da rua. Toda vez que eles preparam aqui, mas vem uma chuva forte, carrega tudo, e a gente fica sem condições de guardar o carro na garagem, difícil para a gente transitar para lá e para cá, então está muito difícil. Nós procuramos a Prefeitura de Macaé para saber se há uma previsão de quando termina a obra nessa rua que ficou totalmente destruída, mas ainda não tivemos retorno. Uma forte explosão destruiu um restaurante em Teresina e deixou uma pessoa ferida. Vários imóveis foram atingidos em um raio de cerca de 200 metros. A imagem da câmera de segurança instalada na sala de um apartamento captou a explosão. A reação da família é de espanto. O relógio marca 6h30 da manhã. Do lado de fora, a imagem da destruição se revela. O restaurante de alto padrão, inaugurado há menos de um mês, praticamente reduzido a escombros. Nossa equipe foi a primeira a chegar ao local antes das 7 da manhã. Praticamente um cenário de guerra, e a gente acabou de chegar aqui na rua Joca Vieira, na zona leste da capital, em frente ao restaurante que está praticamente destruído. Aline, a imagem que a gente tem nesse momento é um cenário de guerra. A rua Professor Joca Vieira, onde fica o restaurante Vasto, foi tomada por destroços. Pedaços de concreto pesados, lançados a metros de distância. Tamanha a força da explosão que deixou até as equipes do Corpo de Bombeiros impressionadas. Bom, primeiramente é que abalou toda a estrutura do local, certo? A gente percebe aqui que foi uma explosão muito grande, tá? A gente já entrou no local, já fomos até no subsolo do restaurante, percebemos um odor de gás. Enquanto os bombeiros apagavam as chamas, dezenas de pessoas assistiam ao cenário de destruição perplexas. Pensava que a academia ia cair por cima da gente. O que é que você ouviu? Um estrondo muito forte? Só o estrondo muito forte. E o susto em seguida? Mas eu fiquei branquinho. O restaurante Coco Bambu, que fica ao lado, também foi atingido pela explosão. Toda a parte de trás do estabelecimento foi danificada. Chamas ficaram concentradas onde era a cozinha do restaurante. Os bombeiros suspeitam que a origem da explosão tenha sido um vazamento de gás. Cerca de 300 funcionários trabalhavam nos dois restaurantes. Parte deles entraria no turno às 7 da manhã. Os que souberam da explosão foram até o local, sem saber, sem acreditar no que estavam vendo. Sim, foi uma tragédia muito grande, algo inimaginável, né? Ninguém esperava isso. É o restaurante recém-inaugurado. É muito triste, mas agora ergui a cabeça para tentar reerguer o restaurante e ver como é que vai ficar daqui para frente. O local segue isolado e o trânsito desviado na Dom Severino, sentido o bairro Centro. Agora, uma perícia deve apontar as causas da explosão. A gente fala agora da manhã de transtornos nos aeroportos, no terceiro dia de paralisação dos aeroviários. No Rio de Janeiro, mais de 30 voos foram cancelados no aeroporto Santos Dumont. Nesse terceiro dia de greve dos aeroviários, houve atrasos e cancelamentos em pelo menos 30 voos nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, no Galeão e também em Brasília. Mas aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio, foi onde houve mais atrasos e cancelamentos. Porque além da greve dos aeroviários, o aeroporto também ficou fechado das 7 às 8h30 da manhã por conta de problemas meteorológicos. Não havia visibilidade para pousos e decolagens. Então, até o fim da manhã, foram 46 atrasos e 38 cancelamentos no aeroporto Santos Dumont. Voos cancelados e atrasados que se acumulavam desde ontem fizeram com que os passageiros enfrentassem filas gigantescas para remarcar as passagens. Muitos chegaram ao aeroporto sem saber se iriam ou não conseguir viajar. No horário certinho, abriu o check-in normal, mas apareceu lá no painel, atrasado. Depois de atrasado, mais uns 10 minutos cancelado. E aí a gente está nessa fila aqui para ver o que vai acontecer. Durante toda a quarta-feira, o aeroporto Santos Dumont operou por instrumentos para pousos e decolagens por conta da situação meteorológica, mas os voos continuaram saindo mesmo com atraso e depois dos cancelamentos. As companhias aéreas estão lutando agora para colocar os voos em dia e no horário
depois desse período difícil nessa quarta-feira de muita espera para os passageiros. Bruno Grubert, para o Brasil TV. O ex-prefeito de Lago do Junco, no interior do Maranhão, foi preso hoje numa operação do Ministério Público com apoio da Polícia Civil. Uma equipe especial de combate à corrupção e organizações criminosas do Ministério Público do Maranhão ofereceu denúncia contra o ex-prefeito Osmar Fonseca dos Santos, de Lago do Junco, a 314 quilômetros de São Luís. Além dele, mais 11 pessoas foram indiciadas. Entre os suspeitos da operação presos hoje está também um filho do ex-prefeito, identificado como Olavo Fonseca. De acordo com informações dos investigadores, a organização criminosa era especializada em fraudar licitações. Um valor de pelo menos 11 milhões de reais em dinheiro público foram desviados do próprio município. A investigação vem acontecendo ao longo de alguns meses. O Ministério Público também, na Operação Grinch, fez o cumprimento de mandados de busca e apreensão e também da quebra do sigilo bancário de alguns dos investigados. De Caxias, Murilo Lucena para o Brasil TV. Por causa do baixo estoque de sangue em várias capitais do país, o Hemocentro da Bahia lançou uma campanha de Natal para mobilizar a população a doar sangue. Estoques de sangue em baixa em Minas Gerais, crítico para o grupo O e situação de alerta para os grupos A e B. Em São Paulo, estado crítico para todos os grupos de sangue, assim como na Bahia. A gente está aqui no Hemoba, em Salvador, para mostrar uma iniciativa bacana feita aqui pelo Coral da Polícia Militar, chamando a atenção para a doação. Vários soldados, policiais militares vão fazer a doação daqui a pouco. Uma emergência, já que nessa época que ocorre aí festas de final de ano, férias escolares e viagens, há uma queda de número de doadores em todo o país. A ação é essa tentativa de evitar a redução de doadores e que coloque em risco aí a realização de cirurgias eletivas e de emergência. Recado para todo o Brasil, a procura de doadores. Dalton Soares para o BR TV. A seguir, a morte do ator Pedro Paulo Rangel aos 74 anos. Brasil TV de volta, falando do início do verão. Em Salvador, o dia foi de sol, mas segundo a Defesa Civil da Bahia, a estação ainda pode ter chuva intensa. O Tiago Reis explica pra gente. Aqui em Salvador, o verão chegou com um dia bem ensolarado. Como os soteropolitanos costumam dizer, deu praia e eles aproveitaram muito. Eu estou aqui no Farol da Barra, perto das praias mais frequentadas por baianos e turistas. A turma aproveitou para dar um mergulho nas águas cristalinas da Baía de Todos os Santos. Foi realmente um dia lindo que fez hoje aqui na cidade. Aqui na Barra também é uma área muito importante para quem gosta de esportes náuticos. Stand-up paddle, canoa havaiana e mergulho em naufrágios. Isso porque aqui bem pertinho da praia tem 3 navios que naufragaram e oferecem aos amantes do esporte um cenário belíssimo. Mas é preciso ficar alerta, viu? Porque esse sol maravilhoso não vai durar o verão inteiro. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a estação mais quente do ano vai ser marcada por muitas pancadas de chuva devido às altas temperaturas de alguns sistemas como Laninha. O verão começou hoje e vai até o dia 20 de março do ano que vem. Aqui em Salvador é aproveitar a praia, mas claro, sempre com muito cuidado. Tiago Reis para o Brasil TV. A arte e a cultura do Brasil perderam o talento de Pedro Paulo Rangel. O ator morreu hoje de madrugada no Rio, aos 74 anos. Ele estava internado desde o fim de outubro para o tratamento contra uma doença pulmonar. Pedro Paulo Rangel testemunhou a evolução da TV brasileira e atuou em novelas que marcaram época. Oh, oh.
Quase 60 anos de carreira, com personagens inesquecíveis. Por que tem que acordar, gente, essa hora? Não temos nenhum compromisso marcado. Carioca do Rio Comprido, Pedro Paulo Rangel conheceu o teatro aos 11 anos a convite de um vizinho que era ator amador. Através desse vizinho, eu fui tomando conhecimento dessa atividade, né, de existir a arte de interpretar. Foi uma paixão para a vida toda. Pepe, como era chamado pelos amigos, estreou profissionalmente no espetáculo Roda Viva, de Chico Buarque, em 1968. Trabalhar com o maior diretor do Brasil, que era o Zé Celso, e numa peça do Chico Buarque, que acabou de fazer a banda, era um momento maravilhoso. A gente pegava fígado cru, se ensanguentava nós mesmos, o couro. E aquilo assim no meio da plateia era uma coisa na época muito inovadora e muito impressionante. O espetáculo foi proibido durante a ditadura. Nós sofremos 2 ataques, um em São Paulo e um em Porto Alegre. E ambos de um grupo paramilitar chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Hoje em dia a gente dá para rir, né? Mas na época foi terrível. A estreia na TV foi em 1970 na novela Superplá, da TV Tupi. Pedro Paulo Rangel veio para a Globo em 1972 para dar vida a Gastão, na novela Bicho do Mato. Logo em seguida esteve em A Patota, contracenando com Marco Nanini. Estreia nesta quarta-feira, 6h da tarde, pela Rede Globo. Uma trajetória de sucessos. Em 1975, interpretou Juca Viana em Gabriela, quando fez o primeiro nu masculino da TV brasileira. Uma cena muito bonita, que a chuva chegava nessa hora em que os dois estavam sendo expulsos, nus da cidade, e a Gabriela chegava na cidade. Talentoso e versátil, Pedro Paulo Rangel também se destacou fazendo humor e fez o Brasil sorrir por décadas. Tudo começou em 1981, quando foi convidado por Jô Soares para o programa Viva o Gordo. E você sabe para onde foi esse dinheiro todo? Bem, deve estar no bolso do... E será que os culpados vão ser punidos? Vamos rezar. Vamos rezar! Depois participou da TV Pirata. A câmera 1 tá operante? Ah, que bom! Câmera 2, operante também? Ah, eu fico feliz. E de Osaspones. O homem gosta que puxem? Não, eu não. Tem gente que gosta, mas eu prefiro que deixe o meu sossegado lá, sem mexer. Eu acho que, digamos, 80% das coisas que eu fiz são ligadas ao humor. Eu agradeço muito que eu tenha essa capacidade, fico feliz que isso tenha, que isso me acompanhe. Que alegria! De volta às novelas, lá estava ele fazendo a gente rir em O Cravo e a Rosa. E na comédia Lisbela e o Prisioneiro. Fique você de guarda, cabo! Eu? Então eu vou enfrentar sozinho aquela fera? Aquilo é o cão do segundo livro? Mesmo com um sucesso na telinha, Pedro Paulo Rangel nunca abandonou o teatro. Fez vários trabalhos premiados, como a peça Aurora da Minha Vida, de Naum Alves de Souza, em 1982, onde contracenava com Marieta Severo, Carlos Gregório e Estela Freitas. A história se passava dentro de uma sala de aula dos anos 1970, baseada na vida do autor como aluno e professor. Com esse trabalho, ele ganhou o prêmio Molière de melhor ator. Obrigado. E como não lembrar de Audálio Poliana em Vale Tudo. Pelo menos metade do Rio de Janeiro tinha vontade de dar um tiro na cara da Dona Odete. Em nome do Pai... E do Padre Polonês em A Indomada. E do Espírito Santo. Em Belíssima foi Gigi, o irmão da vilã Bia Falcão, interpretada por Fernanda Montenegro. Uma deusa, é verdade, linda, famosa, deslumbrante, sua única filha. Pedro Paulo Rangel quebrou preconceitos ao interpretar o gay Adamastor em Pedra sobre Pedra. Acho que você tem jeito para ator, sim. Mas, gente, imagine, de onde é que você tirou essa ideia? Foi galã em Saramandaia, com o personagem Dirceu.
Na novela Fim do Mundo, interpretou um vilão mudo. Michel, ele é mudo. Pedro Paulo Rangel tinha 74 anos e sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica. O quadro se agravou e ele precisou ser internado. Morreu nessa madrugada, deixando para o Brasil um legado de personagens inesquecíveis. Então eu agradeço muito a delicadeza e o contato com vocês. Um beijo muito grande. A morte de Pedro Paulo Rangel provocou reações imediatas. Amigos e colegas de estúdio e palcos destacaram as virtudes do ator, como a generosidade e a organização. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. O Brasil TV fica por aqui.